Boa noite, então vamos aguardando todo mundo chegando. A minha convidada também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com as sobrecargas e a multitarefas da mulher nesse período de quarentena. E é um assunto importante não só para as mães, mas também para todas as mulheres que se veem nesse período com muitas tarefas, muitas responsabilidades e sozinha para administrar tudo isso. Shirley já está por aí? Já tiver, já pode mandar a solicitação. A gente já teve aqui um comentário aqui do homem também. Também. Mas hoje a gente vai falar da mulher por ter uma representatividade social diferente da do homem, né? Nós sabemos que hoje o papel da mulher mudou, mas ainda ela é sobrecarregada de muitas tarefas. Shirley tá por aí? Ah, a Cristiana acabou de entrar. Vou pedir para falar com Shirley para ver se ela consegue entrar aqui. Avisa ela que é pelo da escola, o Instagram. Ah, pronto. Ela chegou. Então, bora lá, nossa convidada tá chegando. Vamos só aguardando aqui, enquanto a internet vai aceitando a participação dela. E hoje a gente vai conversar um pouco, como eu havia dito, né, anteriormente, sobre o papel dessa mulher, mãe, também de responsabilidades com o trabalho, que vem exercendo vários papéis durante esse período, principalmente com as que são mães, né, que hoje elas têm a responsabilidade de mediar a educação do filho. Acho que a Sheila não conseguiu. Pedi para ela mandar de novo a solicitação. Ah, agora sim. Olá, tudo bem, Olá, Shirley? tudo bem, Boa Carol? noite. Tudo bem? Eu vou ficar sem o fone. Tá me ouvindo bem? Sim, Ah, pronto. Então, boa noite, né? É, eu boa vou, noite. eu vou fazer uma apresentação minha rápida, apesar de que eu acho que todo mundo já me conhece, e depois eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Joia. Então, eu faço parte do SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional, lá do CNSP, e nós estamos realizando algumas lives sobre temas diversos e que possam interessar a família, não só do interesse do aluno, né, mas que seja interessante para toda a família. E aí, hoje, como o tema era para falar sobre mulher, sobre a sobrecarga, multitarefas, os vários papéis que a mulher desempenha, eu resolvi convidar
não só uma profissional excelente, mas também uma mãe da escola que vem, acredito que vem vivenciando isso, né? A multitarefas, que tem a Exato. responsabilidade do seu trabalho, da sua família. E aí, por isso, eu vou pedir para ela se apresentar, né, Shirley? Isso. Então, eu me chamo Shirley, sou mãe de Heloísa, uma menina linda de 3 aninhos. Sou psicóloga de formação. Atuo na prefeitura, no serviço do Melhor em Casa, fazendo atendimentos domiciliares. Então, também estou na comitiva aí de frente, cuidando. É, Também tenho clínica particular, né? Trabalho com atendimentos clínicos. E sou mãe. Acho que meu principal papel hoje em dia é ser mãe. Sou Oi, mãe, sou mãe. esposa, sou filha. Isso. Verdade. E eu fiquei assim, pensando, né? Porque você está na linha de frente, você está atuando, e você é mãe de uma menina, uma criança ainda, uma neném, né, de 3 aninhos, que exige essa atenção maior, né? Que exige que você esteja bem presente no desenvolvimento dela, não só da aprendizagem, mas do desenvolvimento no geral, né? No desenvolvimento É. social, de tudo isso. E aí, tá sendo fácil? Eu estaria mentindo se eu dissesse que está sendo fácil, né? Eu acho que não está sendo fácil para ninguém. É um momento de muita ansiedade, é um momento de muita incerteza. Então não está sendo fácil para ninguém. Não é porque eu sou psicóloga, né, que as coisas estão sendo fáceis, não. Está sendo difícil para todo mundo. A gente Verdade. observa as pessoas que estão ao nosso redor, os colegas de trabalho, alguns familiares. Todo mundo está sentindo dificuldade nesse momento. Todo mundo está enfrentando com muita ansiedade esse momento. É verdade. E assim, como você falou, né, não é porque é psicóloga que vai ser diferente o momento. E eu acredito que até profissionalmente a gente está encontrando desafios agora, porque Uhum. nós temos que ajudar pessoas e nós também estamos passando por todas essas emoções, às vezes por dificuldades parecidas também. Então, nós estamos ali como esse apoio, mas que também está nesse processo de mudança, de adaptação de tudo isso que a gente está vivendo, né? E Uhum. aí, eu queria começar comentando com você sobre o papel da mulher na sociedade, né? Como que mudou. Porque hoje, apesar de nós termos adquirido muita autonomia, muita independência nos campos de trabalho, mas quando a gente fala da palavra multitarefas, parece que o papel da mulher triplicou, né? Então, não é que Exato. hoje ela pode só estar no ambiente de trabalho, né? Ela não pode, ela tem que estar no ambiente de trabalho e tem que ser mãe, tem que ser psicóloga também, tem que ser esposa, tem que exercer diversas funções ao mesmo tempo, não é isso? Historicamente, culturalmente, a mulher foi feita para estar dentro de casa, né? Foi feita para Sim, exercer as atividades domésticas. Então, as mães criam os filhos meninos para serem os reizinhos da casa, enquanto muitas é, mulheres precisam se desdobrar no trabalho de fora e no trabalho com os filhos, com o trabalho doméstico. Então, eu acredito que a nossa sociedade precisa modificar exatamente isso, né? Criar os nossos filhos e filhas para se tornarem muito independentes, sim. Mulher tem que trabalhar sim. E principalmente para a gente conscientizar essa galerinha nova que está chegando. Então, você, mãe, que está aqui assistindo a gente, que tem meninos, né? Modifique essa forma de criar o seu filho. A gente observa muito, por exemplo, os brinquedos que são dados para as meninas. Essa é cozinha, é o fogãozinho, é a maquinazinha de lavar. E para os meninos, né, é o carro, é o posto, é o hospital, é a várias diversão. formas. É muito divertido, né, observar isso. Tem até uma situação que Heloísa gosta muito de brincar de carrinhos. E Sim, eu fico me visualizando nela, né? Poxa, eu também gostava muito de brincar de carrinho. E nada disso a gente precisa taxar em relação às crianças. Muito pelo sim, contrário, precisa mostrar que a gente tem essa diversidade de sim, brinquedos, de atividades, que menino pode fazer o que quiser, como menina também pode fazer o que quiser. Né? Tirar esse rótulo que a sociedade vem trazendo já há tanto tempo. As mulheres que trabalham hoje
sofrem muito, É, muito, porque não tem o companheiro como um cuidador. A mulher foi preparada para ser cuidadora, já o companheiro não. Foi, na verdade, o nosso companheiro também quer ser cuidado, porque é, veio de um ambiente que estava sempre sendo cuidado, então ele também quer ser cuidado. E chegou a hora da gente dividir tarefas, chegou a hora da gente descarregar, nada de sobrecarregar. A gente precisa sim se carregar de muitas atividades, mas não sobrecarregar. Então, nada sim. melhor que dividir as tarefas, dividir essas atividades. E dividir as atividades já começa mudando, né, a nossa concepção do que é papel de mulher, do que é papel de homem, né? A gente tem que Uhum, desmistificar isso, porque o homem também pode fazer o deverzinho de casa com a filhinha de 3 anos. O pai uhum, também pode sentar para brincar de boneca com a menininha de 3 anos, de carrinho, do que ele achar que seja divertido para a criança. Até porque a criança ainda não tem essa concepção do que é de menino do que é de menina. A gente é que e coloca nela, né? O que é exato. essa separação. Então, a gente é que educa, a gente é que ensina, que passa todos os nossos valores para a criança. E quando a gente tenta essa mudança, esse amadurecimento com relação a esse olhar, muitas coisas mudam na nossa vida, né? Tudo fica mais fácil, mais leve. Eu queria começar falando, dando um relato que eu ouvi, né, que eu falei ontem na live, mas que eu acho interessante a gente repetir hoje, porque pode ser a realidade de algumas mães. Eu estava assistindo uma entrevista de uma famosa, de uma atriz, de Sabrina Sato, que estava entrevistando a mulher de Bruno Galhaço, Giovanna Eubank. E aí, Giovana relatou que nesse período de pandemia ela tem uma filhinha de 6 anos e que ela está precisando mediar aí a alfabetização da filha. E ela disse que teve um dia que, enquanto ela ensinava a filha, e foi um dia bastante difícil para ela, no final da tarefinha dela, da criança, ela disse que pegou, foi até o banheiro e chorou tudo que ela podia chorar. Porque ela disse que ficou se perguntando se ela estava sendo boa o suficiente para a filha. Se ela estava conseguindo educar da mesma forma que a professora estaria educando se ela estivesse no lugar dela ali naquele momento. Eu achei bem forte isso e bem importante de vir de uma pessoa que tenha influência social, esse depoimento, né? Porque acho que a gente se identifica, não é só comigo, não é só eu que estou pensando desse jeito. Esse sofrimento não vem só de mim, acho que todo mundo está passando por um pouco desse questionamento, está precisando dessa ajuda, desse apoio, né? Exato. Carol, acho que mulher tem um grande defeito. Eu não sei se é virtude, não sei se é defeito. De querer tudo muito perfeito. Gente, tem um momento que a gente não precisa exigir perfeição. Né? A gente Verdade. precisa exigir, sim, de estar com nossos filhos e principalmente de ter saúde mental. É o mais importante. Estar bem. A gente está sendo cobrado de todos os lados. São muitas mudanças. Mudança realmente mexe muito com a gente, tira a gente da nossa zona de conforto. E quando a gente vai aliar a mudança junto com essa ansiedade, com essa incerteza, pronto. É, A bagunça já está feita. Então a gente precisa se organizar mentalmente, emocionalmente, porque a gente sabe do reflexo que as crianças recebem dessa desorganização mental dos pais. Então, se eu tenho saúde mental, eu vou transmitir isso para o meu filho, para minha filha. Eu ouvi verdade. muitas mães, é muito difícil educar a criança, é muito difícil fazer a tarefa. Mas é difícil por quê? Porque a mãe já está sem paciência. Né? Ela passou um dia exaustivo de muito trabalho, cuidado com a casa, cuidado com o esposo, cuidado com tudo. E aí chega Isso. no final do dia, está esgotada, está sobrecarregada, sem Ter um paciência, cuidado para si mesmo e não pode, às uhum, vezes não sem tem. esse momento de cuidado. E senta para fazer a atividade com a criança. Então, a criança vai sentir essa irritabilidade, essa ansiedade, essa agitação da mãe e vai acabar reforçando os piores comportamentos que a criança pode ter. Né? Verdade. Concordo plenamente. E assim,
Nós sabemos que essa é uma fase atípica, né? Que todo mundo está tendo que se reinventar, mas Uhum, principalmente os pais, nesse momento, é muito importante que eles tenham essa consciência do quanto que eles são espelhos para os filhos. Então, se eu passo por um momento difícil e nesse momento difícil eu não me coloco na posição de ser resiliente, de tentar superar, ainda que do meu jeito, mesmo sabendo que alguns dias vão ser mais difíceis que outros, mas que podem sim ter outros bons, por que não? Acho que nessa pandemia tanta coisa mudou, tanta coisa se reinventou, teve um novo significado, né? O quanto uhum. que a gente olha diferente agora para um abraço, para um aperto de mão, para ir na casa do vizinho, para visitar a nossa família. A gente deu um novo sentido para isso. Então, nem tudo foi ruim assim, nem tudo está sendo tão ruim assim. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade, que a gente tente ter essa capacidade. Se a gente não consiga sozinho, que a gente procure uma ajuda para que nos dê esse apoio, né? Para que a gente Uhum. possa ser espelho para os nossos filhos, né? Nós vemos que na escola a gente tinha uma realidade muito difícil de crianças que não sabiam lidar com frustrações pequenas. De, por exemplo, de o coleguinha pegar o brinquedo e não conseguir dividir um brinquedo, de não saber perder num jogo de futebol, por exemplo, de não conseguir se posicionar dentro da sala de aula, não conseguir falar, de ter vergonha do cabelo. Então, pequenas frustrações que essa criança e esse adolescente vem sofrendo muito, vem tendo muita dificuldade de superar isso, até por uma superproteção, por você não querer que ele se machuque, não querer que ele sofra. E a gente sabe que isso vinha muito forte, então é muito importante que nesse momento a gente use isso como um exemplo, como um modelo para os nossos filhos, né? Na Ainda que sejam verdade, pequenininhos. uhum. Nós mães, a gente tem que ter o poder de cuidar da melhor forma. E nem sempre é a melhor forma, Sim. né? Não quer que os nossos filhos passem por frustrações, né? Eu lembro de uma cenazinha que eu presenciei enquanto a Heloísa brincava com algumas meninas na escola que me deixou um tanto assustada, né? Mas, na verdade, a criança precisa passar por essas situações. A gente precisa aprender, né, a ter emoções boas, a ter emoções ruins e o que a gente pode fazer com elas. As crianças Sim, estão muito presas a estar num mundinho assim, num mundinho muito azul, tudo muito legal, né? E quando chega uma situação dessa de desconforto, a criança não sabe como agir. sim, E qual é o grande problema da nossa sociedade hoje em dia? Não saber falar o que sente, principalmente as nossas crianças, né? Não sabem falar o que sentem, sim, não conseguem verbalizar o que estão sentindo. E principalmente a forma como eles começam a interpretar o mundo. sim, verdade. Essa interpretação errônea, essa interpretação cheia de crenças disfuncionais, crenças negativas, que vão influenciar desde a chegada da criança à escola até os relacionamentos amorosos, né, as funções que ele vai exercer em algum trabalho. A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, sobre o impacto das nossas palavras e das nossas ações na vida de uma criança, do nosso filho. Que isso tem muito impacto. Por mais que a gente ache que, por exemplo, Heloísa tem 3 anos. Mas se eu disser para ela que ela é uma criança, um exemplo, desatenta, ela não vai internalizar isso, não, isso é bobagem. Não, ela tem três Uhum. anos, mas ela entende que da forma como você fala, o seu tom de voz, a sua postura, ela vai Isso. compreender que desatento é algo negativo. Então, ela vai começar a se desenvolver acreditando que ela é uma pessoa desatenta. Qualquer frustração que a Heloísa tiver, ela vai achar que o quê? Eu sou desatenta, por isso que eu não consigo. Uhum. E então a nossa postura, o nosso tom de voz, tudo aquilo que a gente diz tem muito poder sobre os nossos filhos, exercem muita influência, né? Estou dizendo os nossos, mas eu não tenho, né? Mas tem muito poder. E tem uma coisa que eu sempre digo para os pais, que eu sempre gosto de falar, assim, quando você começou a falar, acho que tem muito a ver com isso. Que pai e mãe, eu nunca costumo dizer que eles estão errando.
Porque, enquanto pai, enquanto mãe, eu entendo que eu quero o melhor para o meu filho. Então, ainda que eu esteja super protegendo o meu filho, mas o que eu quero é o bem dele. O que eu quero é que ele não sofra, o que eu quero é que ele seja feliz, que ele fique bem. De alguma forma, eu estou achando que aquele é o melhor caminho. Então, eu sempre digo que os pais só escolhem os caminhos que não são favoráveis para a criança. Porque nem todo caminho que o pai vai escolher é um caminho que vai dar errado para o filho. Então, a gente orienta para os pais que escolham caminhos diferentes para ensinar alguma coisa para o filho. Não que a escolha dele tenha sido errada, nem que ele não é bom enquanto pai, né? Mas que ele escolha de forma diferente, que ele tente fazer de um jeito diferente. Porque a gente sabe que pai e mãe sempre quer o melhor para o filho. E se eu fosse mãe, eu também faria a mesma coisa, né? Então, a gente sempre tem que tentar se colocar nesse lugar do outro, se posicionar dessa forma, né? Eu penso assim. Na verdade, são os rótulos que a gente coloca nos filhos, nas pessoas e até em nós mesmos, né? A gente acaba rotulando e tudo que acontece ao redor da criança, desse universo dela, é por culpa desse rótulo, né? Ah, o meu filho é frágil, minha criança é muito sensível. Então, se ela chegou chorando da escola, é porque Heloísa é uma menina muito sensível, aconteceu algo na escola que acabou afetando ela. Na realidade, a gente pega esse rótulo para colocar a culpa de tudo nisso. E acaba não Sim, fazendo a interpretação exata. é verdade. É, em- voltando às mudanças emocionais, né, nós tivemos muitas mudanças emocionais das mulheres por conta de toda essa situação, dessa. Acho que você até já deu uma dica que a gente vai dar no final, que é essa divisão de tarefas, né? De Uhum. proporcionar, né? Se eu tenho o meu esposo que pode ajudar, se eu moro com a avó que tem condições de fazer algum tipo de atividade, não precisa ser a da escola, mas se eu tenho uma filha mais velha que pode também estar ajudando, então eu tentar dividir as tarefas. Naquele dia, por exemplo, que eu estou com uma carga emocional muito grande, que eu estou percebendo que eu não vou conseguir fazer sem gritar, que eu não faça com meu filho, né? Uhum. Porque eu tenho visto que alguns relatos, né, que eu tenho é que muitas crianças elas estão ficando ansiosas, estão ficando tensas para fazer a tarefa, estão rejeitando porque a mãe ou o pai, o mediador ali, não está conseguindo lidar com essa situação, não está conseguindo mediar, não está conseguindo ter paciência, esperar o momento da criança, esperar o tempo dela, está muito ansiosa, tentando resolver aquela situação. E a gente sabe que isso pode atrapalhar muito a criança, muito mesmo. Não só nesse momento de pandemia, mas até no retorno às aulas, né? Então, a gente se exige muito, né? A Sim, mulher é cobrada demais. A gente quer fazer tudo muito perfeito. Então, eu tenho os pratos para serem lavados. Eu lavo os pratos em 10 minutos. Meu marido gasta 30 minutos para lavar os pratos. Então, eu evito, né, que ele lave os pratos, porque me incomoda o fato dele demorar tanto lavando os pratos. A gente tende a buscar a perfeição onde não deve existir. é. Se ele não faz em 10 minutos, é porque ele não faz sempre, né? Isso, Ele não tem a prática para fazer isso sempre. Então, a gente acaba pegando as tarefas todas para a gente, né? isso mesmo. Então, a gente E, precisa parar de internalizar essa busca de perfeição o tempo todo e começar a dividir as tarefas. Está incomodando o tempo que ele passa lá fazendo a limpeza dos pratos ou qualquer outra atividade? Então, eu busco fazer outra coisa, né? Só para não estar observando e estar me incomodando. a Se eu esperar o fico tempo de sem, cada um. se eu fico sem essa sobrecarga toda, eu não vou exigir tanto do meu filho ou da minha filha. Eu não vou exigir de uma criança, porque eu não vou estar estressada, eu não vou estar irritada, eu não vou estar sobrecarregada com tantas atividades do dia e aí acabar descontando na criança. Sim. E para quem ainda não consegue fazer isso sozinha, para quem está sentindo essa carga, né, essa tensão, de também procurar uma ajuda, entrar em contato com a escola, falar sobre isso, pedir ajuda à escola, pedir uma sugestão do que fazer, de como fazer,
como é que eu posso estar me posicionando, estou tendo tal e tal e tal responsabilidade, não estou conseguindo dar conta, como é que vocês podem me ajudar, como é que eu posso ir até vocês, né? Eu acho que nesse momento a escola, ao invés de estar atribuindo mais tarefas para a família, ela é uma aliada da família. Ela pode ser usada como um ponto de apoio. Então, quando eu não estou conseguindo ir por esse caminho, quando eu não estou conseguindo mais dar conta de tudo isso que eu tenho para fazer, eu vou ter que procurar alguém. E o ponto de apoio da família hoje é a escola, né? É o vínculo maior que essas crianças têm. E que a gente tem percebido que tem tido mudanças até nas crianças, né? Por falta dessa escola. Então, até para saber lidar com a mudança do outro, a saber esperar o tempo do outro. Como você disse, a gente tem esse hábito de perfeição, né? De querer que tudo seja do nosso jeito, como a gente idealizou, como a gente faz. E às vezes a gente tem que esperar o tempo do outro. Eu tenho que esperar que ele se adapte a lavar os pratos em 10 minutos. Então eu tenho que oportunizar isso, né? E por que o Exatamente. incômodo que lava em 30 minutos? Se você não vai estar fazendo nada ou vai estar fazendo outra coisa, por que que isso incomoda tanto, né? Então, é Uhum. a gente se questionar até que ponto que a gente está exigindo tanto desse outro e para quê que a gente está exigindo tanto, O não que é que as isso? mulheres falam? Ah, não faz do meu jeito. Então, se não faz do meu jeito, deixa aí, né? Não precisa. É uma fala bem comum mesmo. É, E Carol. isso pode vir também da nossa cultura também. Eu acho que a gente foi ensinada a ser assim, né? Quando a gente Uhum. vai pensar na forma como a gente foi educada por nossa mãe, pelo menos uma coisa que eu sempre ouvia muito, é que, e eu já ouvi outras pessoas também dizendo essa mesma coisa, que eu não posso dormir muito, dormir até tarde, porque é coisa de gente preguiçoso. Então, por exemplo, se você teve um dia super cansativo, foi dormir super tarde, porque estava trabalhando, no outro dia você tem que acordar cedo, porque se você acordar tarde, você é preguiçosa. Então é uma crença, é uma ideia que muitas pessoas têm que a gente internaliza no outro, né? Uhum. Essa E mudança, o fato das crianças não estarem na escola, na verdade, modificou com a rotina delas. sim, Heloísa, na verdade, eu nunca precisei usar aqueles quadrinhos comportamentais para a Heloísa, mas ele já está sendo usado. Né? Já está sendo usado, porque foi uma mudança muito brusca. Então, horário para dormir, horário para comer, horário para fazer atividade, ficou tudo bagunçado. E eu até me permiti fazer essa bagunça nos primeiros dias, né? Porque a gente recebeu essa notícia meio de choque, né? Dia é, 17 de março, minha vida deu uma desorganizada. ninguém estava pronto, né? E a partir Nem a daí a gente escola. foi se adaptando, se habituando, criando novos hábitos. E Verdade. a gente conseguiu estabelecer uma nova rotina para a Heloísa. Ela não precisa acordar no horário que ela ia para a escola. Se a criança quer dormir mais um pouco, pode deixar. Tem coisa Sim, mais chata do que ser acordada, né? E isso sim, não é nem tão legal para o desenvolvimento da criança. é verdade. Então, ela acorda no horáriozinho dela estabelecido, ela que escolhe o horário de despertar. E a gente tenta regrar todo o dia, O né? Todas resto da vida as dela. atividades que ela precisa fazer durante o dia. E Eu essa até achei. organização ajuda você também, né? Uhum, Porque quando sim, você sabe mais ou menos o horário que ela acorda, porque todo mundo tem um horário biológico, né? Então, quando exato. sabe mais ou menos a hora que acorda, a hora que pode estar fazendo atividade, vou fazer a atividade dela, na hora que eu vou estar fazendo algum trabalho meu que não precise de tanta atenção, ou então vou estar, é um horário disponível que eu tenho, que eu vou ficar só focada nela. Então, acho que até para sua organização do seu dia, isso é favorável. Isso também ajuda a reduzir a ansiedade das mães e das crianças. Você imagine, se você tem uma planilha com tudo aquilo organizado, todas as atividades do dia, todas as atividades da semana, isso se torna muito mais fácil. Porque você organiza a sua rotina e organiza o seu cérebro, né? Então, pelo menos Sim, menos ansiedade, menos pensamento vazio. Estou fazendo uma coisa, mas o que é que eu vou fazer depois? Eu preciso pensar em outra coisa para fazer. Ou então uma eu estou coisa, fazendo algo já pensando naquelas outras atividades que eu também tenho que fazer. Esses joguinhos comportamentais eu sempre indico para os meus pacientes lá na clínica. Eu até acabei fazendo o de Heloísa lá na Criativa.
Eles já montaram um modelozinho. As mães que tiverem interesse, é só procurar a Janaína, o pessoal lá da Criativa, que eles têm um modelo bem legal, Ou com até você imãzinho. mostrar o seu modelo, como é que você fez. Isso. Eu fiz o meu todo com plástico adesivo, né? Mas o de Heloísa já está encomendado. Porque é muito mais prático você manusear as carinhas positivas e as negativas quando é imã de geladeira. Fica joia, joia, joia. Sim, O adesivo verdade. não, você tem a dificuldade de estar colando, às vezes a Heloísa quer tirar e já não cola de novo, então rasga o adesivo. E E olha, eu nesse vou dizer, material imantado fica muito bom. a falta de rotina, ela causa tanto estresse que a gente não tem consciência disso. Porque, veja, nesse período de quarentena, a gente tem o quê? Pessoas que acreditam que tem todo o tempo disponível do mundo, mas que, em contrapartida, tem muitas atividades para fazer. Tem atividades do trabalho que você está fazendo em casa, tem um curso porque você pode estar se qualificando, você se vê nessa obrigação de estar se qualificando, porque aquela ideia de que você tem mais tempo. Tem a vida dentro de casa, né? Porque você quer fazer alguma coisa para o seu lazer, você quer cozinhar, você quer cuidar do seu filho, você quer fazer alguma coisa para o seu marido, enfim, há multitarefas. E aí acaba que você não organiza a sua rotina, você não sabe o que é que vai fazer cada dia da semana, e por não saber o que vai fazer cada dia da semana, você acumula. E quando a gente acumula coisas, a gente procrastina. Todo mundo é desse jeito, né? Então a gente vai Exato. procrastinando e a gente vai aumentando a ansiedade, aumentando o nível de tarefas e aumentando a cobrança em fazer aquelas atividades, o que vai causando estresse e ansiedade. Então, uma coisa tão simples que é a criação de uma rotina, ela Uhum. faz a nossa vida mudar por completo. Ela faz com que a gente reorganize as nossas emoções. Não só a rotina. Sim, pode falar, Carol. Pode falar, Shirley. Ah, joia. Não só a rotina, mas aqueles hábitos que a gente está tão. Estávamos, né, tão acostumados, que é de ter atividade física, ter um momento para se alimentar muito bem, né? Para fazer essa atividade, para gastar energia, para que essa energia não se direcione tanto para a ansiedade, para o Sim, estresse. Aquele momento para fazer uma atividade prazerosa, algo que seja relaxante. Então, tudo isso a gente deixou de fazer para viver essa rotina estressante de noticiários, coisas negativas que a gente estava vendo o tempo todo na TV, de estar acompanhando os números de pessoas que já tinham morrido. Então, a rotina foi completamente alterada e isso influenciou muito a saúde mental de todos nós. eu tenho. Carol, como é que tá a conexão aí para você? Caiu um pouquinho, mas já voltou. Para você tá boa? Para mim tá horrível. Agora deu uma melhorada. Ai, foi? O pessoal vai botando aí nos comentários se tá conseguindo ver a gente e ouvir Consegui bem. visualizar agora. Sim, sim, Conseguiu? Ah, pronto. sim, agora sim. Sim, vamos lá. Então, quando a gente fala assim de fazer algo diferente, por exemplo, eu vou lá quando eu tenho uma rotina estruturada, eu pego o meu dia que eu tenho lá disponível, que eu tenho mais tempo, e eu coloco naquele dia. Se eu tenho um trabalho para entregar e ainda faltam 15 dias para ser entregue, mas eu tenho outro trabalho que eu preciso entregar tem 2 dias, eu começo a fazer o de 15 dias e eu não começo a fazer o que eu tenho para entregar há 2 dias. Então, isso é muito comum quando a gente não tem uma organização. Isso acontece muito, porque minha criatividade está mais ativa para o que eu tenho para entregar depois, então eu vou começar por ele e pronto. E acaba que não consegue concluir as tarefas dentro do tempo que você tem disponível.
E isso causa muito estresse, né? E o Então, resultado do estresse a gente também já tem, né? é Doenças isso. cardiovasculares, né? E tantas outras doenças ligadas tanto ao corpo, né? À saúde física, quanto à saúde mental. É que É, a gente escolha ser mais positivo, menos estressado, que a gente sempre é, avalia as coisas de duas formas. Da forma positiva e não daquele positivo não racional, né? Que enxergue também o bom e o ruim de cada situação. Que sim. esteja tudo sempre em muito equilíbrio. Tem uma coisa, quando você falou das doenças, que é muito interessante também, que muita gente acredita que ansiedade, estresse, é só quando a gente está com a cabeça um pouquinho pesada, ou angustiada, ou com vontade de chorar, com sintoma emocional, relacionado às emoções. E nem sempre é assim, né? Às vezes o estresse ele aparece com a dor de cabeça todos os dias. Então, com a Uhum. enxaqueca, com a minha enxaqueca crônica, né? Que nem sempre é relacionada a um fator biológico, às vezes é um fator emocional que eu estou guardando, 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 e ele vai se manifestar nesse momento assim de, de, de grande mudança, né? Que exija de você uma, uma mudança maior. E aí os sintomas, eles nem sempre vão ser emocionais. É importante que a gente saiba diferenciar isso. Às vezes a gente tem muitos sintomas físicos, dores de cabeça, dor de barriga, dor em tudo quanto é lugar. A gente tem dor aqui nessa região, né? Quando o estresse está muito alto. A ansiedade causa um monte de mudança, então aí esse monte de gastrite nervosa, esse monte de doença inflamatória intestinal, de doenças do estômago, isso tudo é carga emocional também. Então é muito importante que a gente cuide. Exato. Uma, João Vitor comentou aqui. Como aturar os colegas de trabalho na quarentena, sendo que são apenas eles as pessoas que eu vejo todos os dias desde o início da pandemia? Você quer responder? Eu respondo, Vou Sheila. responder a João Vitor. João Vitor, imagine que você está vendo pessoas. Tem gente que está trancada em apartamento, não está vendo ninguém. Né? É, Você está podendo compartilhar seus desesperos, as suas alegrias, suas raivas. Você está convivendo com pessoas, coisa que muita gente queria fazer e não está fazendo. e tem uma coisa que também acontece muito, Shirley. Quando a gente tem, por exemplo, um ciclo que a gente tem muito vínculo, família, trabalho, são meios, são pontos estratégicos para que a gente distensione ou tire toda a nossa carga emocional em cima desses dois pontos. Então, quando eu me vejo muito estressada durante esse período da quarentena, que eu não posso ver ninguém, onde é que eu vou descontar? Na minha Os família. mais Vai próximos. ser no meu pai, na minha mãe, na minha sobrinha, na minha irmã, em quem tiver ao meu redor, porque eu não tenho ninguém. Mesmo que eles não tenham culpa. A mesma coisa pode estar acontecendo com você no seu ambiente de trabalho. Então, ainda, às vezes, a gente tem. A ansiedade ela faz com que a gente tenha, ou o estresse também, né? Faz com que a gente tenha uma visão distorcida das coisas. Então, às vezes, a gente enxerga que o problema é o meu colega de trabalho. Mas às vezes o problema não é o meu colega de trabalho, é a forma como eu estou vendo ele, é a forma como eu estou cuidando dele, é a forma como eu estou me posicionando diante daquela situação. Então é muito importante que a gente faça esse filtro, né? Até que ponto que o problema está sendo os meus colegas de trabalho, o meu ambiente de trabalho, ou o meu estresse, a minha carga emocional que está muito grande e eu não tenho em quem descontar naquele momento, né? Então o meu trabalho vai ser a minha fuga. E pensar de forma funcional, né? Como o Shirley Hum. falou que aquele pode estar sendo um privilégio para mim, porque eu estou tendo a oportunidade de ter contato com pessoas, ainda que sejam Outras as mesmas pessoas. pessoas todos os dias. A gente não está Exato. vendo ninguém, né? Carol, e você sabe que a maioria das pessoas não reconhece a agressividade, a impaciência, a irritabilidade como um sintoma de ansiedade, né? É muito bom Sim, deixar isso aqui para as mães, né, para que elas se verdade. observem, observem as pessoas que estão ao redor, observem os filhos, porque a gente não trata a ansiedade ou a depressão apenas por sintomas psicológicos, os sintomas físicos, né? Eles aparecem, os sintomas psicológicos eles aparecem. Então a gente precisa saber nomear, Sim, precisa separar o que é da ansiedade, o que não é,
o que pode ser já um iniciozinho de depressão e o que não é. Sim, Então, nada melhor do que buscar a ajuda de um profissional. Ah, eu percebo que meu filho está mais isolado, está mais triste, mas eu não sei o que é. Então, busque orientação. Ah, não é o jeito dele, ele gosta de estar assim, né? E o ideal é verdade. que a gente busque sempre, ou busque um material interessante que seja bem informativo na internet, ou então busque auxílio de um profissional para estar Isso. fazendo esse diagnóstico. É uma frase muito comum, né, que a gente escuta, é o jeito dele, é porque ele é assim mesmo. E não é bom que a gente acredite nisso. Ninguém é assim mesmo, gente. Ninguém é desse jeito mesmo. Não, as coisas não são assim. Nós somos construídos por nossa história, por tudo que a gente vive, por tudo que a gente passa. Então é muito importante a gente ter consciência que se uma pessoa é sempre de mau humor no trabalho, por exemplo, se uma pessoa é sempre de cara fechada em casa, se aquele adolescente está sempre isolado no quarto, se ele nunca conversa com ninguém. E eu já tentei mediar, eu já tentei chegar, eu já tentei me abrir para aquela pessoa e não deu certo. Alguma coisa está acontecendo na vida dela que faça com que ela se feche. Então, a gente não pode ter o olhar de simplesmente é o jeito dela e acaba deixando as emoções daquela pessoa para lá. Não dá muita importância, não dá muita atenção. Nada é do nosso jeito, nada. Então, a gente tem que ter essa consciência de, naquele momento, parar um pouquinho, pensar no que é que eu posso fazer por aquele outro, por aquela outra pessoa, quem que eu posso pedir ajuda para que possa auxiliar aquela pessoa, a quem que eu posso pedir ajuda para mudar com meu filho, de que forma que eu posso estar me aproximando dele. Porque a gente vê hoje, adolescente gosta de coisas simples, então chame seu filho para assistir um filme, se vocês não conversam, chame seu filho para fazer alguma coisa que ele goste, para que você possa acessar o mundo dele, para que você possa ter contato com ele, né? Com aquilo que ele gosta de fazer. Isso diminui tanto o estresse dele como o seu também, né? Porque vai estar Uhum. fazendo uma coisa divertida no final de semana, por exemplo. É um momento de compartilhar, de dividir, então nada melhor do que parar para escutar, tentar entender, né, o que passa pela cabecinha dele. Também é um momento para você se expor, falar o que você Sim. pensa, né? Falar sobre o que você sente também. Quando a gente fala de falar do que a gente sente, às vezes a gente acha que tem que ter um protocolo, né? Você vai sentar lá com seu filho e vai dizer bem assim, e aí, o que é que você se sente? Ou o que é que você sente? Como é que você se sente? Que emoção é que você está sentindo agora? E não é assim, a gente vai por outros caminhos. Para falar Uhum. o que a gente sente, a gente pergunta, como é que você está lidando com essa pandemia? O que é que você está achando? Você acha que as coisas vão mudar? Você acha que tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai entender na concepção do seu filho, se ele está amadurecendo durante esse período, se ele está tendo uma visão de mais resiliente, né, de conseguir superar as adversidades, se ele tem positividade dentro dele. Então, você vai nas coisas do dia a dia mesmo, com perguntas simples. E é muito importante que a gente se abra, né, enquanto pai e mãe, Uhum. para a gente se aproximar. Às vezes a gente reclama muito que o outro não fala, o outro não fala, mas a gente se pergunta, em que momento que você disse para seu filho como que você estava se sentindo? Nenhum, às vezes, por medo de perder a autoridade, porque vai falar que está triste, que está vulnerável. Às vezes, por questões individuais, né, os seus medos. Então, é muito importante que a gente tenha esse acesso também de se abrir para o nosso filho, para que ele possa ter a mesma liberdade com a gente também. Que ele pegue esse exemplo, né? Se utilize desse exemplo para poder também se abrir, conversar, É, falar sobre. é, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir enviando para a gente. Nós estamos só com 15 minutos agora. Acho que não teve nenhuma pergunta, não foi, Shirley? Só comentários, muitos comentários falando sobre você. Será do meu Positivo. fã-clube. É... Tem uma coisa que é muito importante, assim, que seu fã-clube está fazendo agora, né? Porque às vezes a gente passa pela vida da pessoa e a gente acha ela muito importante, mas a gente não diz para ela, admira ela. E eu acho que durante essa fase de pandemia, a rotina ela pode fazer isso com a família. Por estar todos os dias com as mesmas pessoas o tempo inteiro,
você acaba deixando de elogiar, acaba deixando de dizer o quanto que seu filho é importante, o quanto que você o ama. Então, essas palavras mudam muito o nosso dia, mudam o nosso humor, muda a nossa autoestima, porque quando você ouve que você é importante, que você faz a diferença na vida de alguém, isso muda completamente o dia da pessoa. Isso faz com que ela se sinta alguém diferente na vida do outro. Então, acho que a gente tem que praticar mais isso durante esse período, né? De não deixar cair na rotina também. Que a gente fala que a rotina é importante, mas que a gente não se deixe levar por ela também. Eu acho, Carol, a gente precisa tornar consciente o que é invisível. Porque É, principalmente para nós, né, que estamos trabalhando nessa rotina de se encontra geralmente no final da tarde ou à noite, e muitas coisas ficam invisíveis ao nosso parceiro, ao nosso familiar, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente precisa fazer. Acho que é o erro de verdade. muitas mulheres também. Então a gente tá chegando do trabalho com muita coisa na cabeça, não passa para o parceiro, né, o que está acontecendo. Como também não passa as atividades de casa que precisam ser feitas, as atividades que precisam ser feitas com a criança. Tipo, o seu marido não vai perceber se a unha da criança precisa ser cortada. Eu acho que as mães que estão assistindo, a maioria vai se identificar, né? Então, eles não sabem que aquela roupa de cama precisa ser trocada, né? Que a É, unha da criança tem que cortar, que o horário de dar a mamadeira. Eles não sabem um monte de coisa, mas isso é tranquilo, viu? É comum. Então, que a gente torne isso visível. Visível. Isso é consciente para nós, mas não é consciente para eles. Então, sim, senta, conversa e expõe. Tem muita é, mulher que vai dizer assim, mas o meu marido não vai ficar de jeito nenhum com a criança. Fale para ele o que você está sentindo. Né? Fale para é, ele que você está triste por isso, que você está exausta. Quantas mães se veem nesse momento? Né? Tem a exaustão do trabalho e chegam em casa ainda tem a exaustão das atividades domésticas e da maternidade. é. Porque, Tem uma, você falou num ponto importante, que é o poder da nossa fala, né? Porque às vezes a gente exato. acha que o outro adivinha o que a gente está sentindo. E ninguém adivinha, ninguém tem esse poder. Então, às vezes a gente pergunta assim para a mãe: você já conversou com seu esposo? Você já disse como está se sentindo? Não, mas ele sabe que eu tô desse jeito. E quando você vai sentar e conversa, você vê que a outra pessoa talvez não tenha percebido. Porque são Uhum. pessoas diferentes, que têm outras concepções, que têm outras histórias, outras formas de interpretar as situações que ocorrem no nosso dia, né? Outra coisa que causa muita sobrecarga para a mulher, tanto para a mulher quanto para o homem, é aquela coisa do pensamento vazio. Tipo, eu tenho várias atividades para fazer e eu fico remoendo todos esses pensamentos o tempo todo. Então, crie o hábito de ter uma agenda, um bloquinho Sim, de anotações e anote para você não ficar tentando memorizar o tempo todo o que você precisa fazer. Então anote todas as atividades, crie um bloquinho para você falar um pouquinho sobre como foi seu dia, quais foram as situações que te trouxeram pensamentos negativos, que te trouxeram emoções negativas, como você se comportou, porque eu acredito que não só eu quanto você também vai concordar. Mas o autoconhecimento é o poder para tudo. Né? Então, se eu tudo, quero ser uma pessoa melhor, eu preciso olhar primeiro para mim. E a com gente está certeza. habituado a olhar para o outro o tempo todo. Se eu te Isso. pedir, Carol, fala um pouquinho sobre mim. Aí, Carol vai dizer, Shirley é uma pessoa assim, assim. Agora, Carol, fale sobre você. A maioria dos nossos pacientes travam, né? Então, Não sei. eu sou uma pessoa legal. Então, eles não sabem nem falar sobre eles mesmos. Vamos criar esse hábito de se avaliar, de se analisar. Naquele momento, mãe, que você estava fazendo atividade com o seu filho, o que foi que você pensou? Como foi que você se sentiu? Como você se comportou? Para que você não erre em outros momentos. Né? Então, Sim, comece a avaliar. O que é que está te deixando tão estressada, tão irritada? É o fato de você se achar incapaz, de você estar se sentindo insegura para fazer aquela atividade com a criança, tá achando que seu filho não está tendo o mesmo rendimento? Como eu disse, não é um momento para cobranças, mas eu acredito que essas crenças vão ficar soando o tempo todo.
essa questão relacionada à insegurança, né, ao Sim, desvalor. com certeza. Então, a gente já está chegando ao fim, faltam só 10 minutos. Eu Nossa, queria, eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que caiu, né? Tá conseguindo me ouvir? a conexão ficou péssima agora. Conseguiu me ouvir? Melhorou, melhorou. Não, agora melhorou. Agora melhorou. Eu parei para poder ver se você ouvia. Então, eu queria agradecer muito, Shirley, a sua participação como psicóloga, como mãe também da nossa instituição, né? Dizer que é muito importante a gente ter esse acolhimento nesse momento, ouvir boas palavras. Eu admiro muito o seu trabalho, né? Sou suspeita a falar, mas eu admiro muito esse trabalho. Gosto Obrigada. muito da pessoa que você é, não só como profissional, mas da pessoa que você é também, por isso que eu te chamei, porque você estaria aqui falando como pessoa e como profissional, né? Então, a gente só tem que agradecer mesmo por sua disponibilidade, por vir aqui partilhar um pouco do que você vem passando, das suas dificuldades e de como você tem lidado com todo esse período também. E só para reforçar, mães, continuem fazendo as suas atividades. Então, você é mãe e gosta de fazer a unha, continue fazendo sua unha, né? Você quer ajeitar o cabelo, se cuide, tire um momento para você, né? Continue fazendo tudo o que você fazia antes, agora de um modo diferente, né? Se reorganize. Eu não posso ir para um salão de beleza arrumar o cabelo. Tá, mas eu cuido em casa, faço uma hidratação. Não deixe de fazer tudo o que você fazia. É um momento que exige também um cuidado com a gente. Parar de cuidar e se cuidar também um pouquinho. Colocar de lado essas questões, Verdade. né, de tanto perfeccionismo. A gente sabe que mulher é cuidadora mesmo. É, Tem de natureza cuidadora, mas também parar um momento para se cuidar. E verdade. falar que eu estou sempre à disposição, sempre que precisar, eu estou por aqui. Pronto, então a gente vai convidar mais vezes. Obrigada, É um viu? universo novo para mim, viu? Eu acabei fazendo uma videoconferência para uns professores. Adorei. Aí quando fui convidada para a live, eu disse, pronto, mais uma oportunidade, já que eu não aderi, Carol, aos atendimentos online, como a maioria dos psicólogos Sim. fez, porque o fato de estar em casa no início e Heloísa com a rotina toda desorganizada acabou me desorganizando, né? Mas agora já está tudo certo, já voltamos às Já atividades, reorganizou. já está tudo ok. Muito Sheila, obrigada. à disposição também, né? Então, quem tiver interesse, quem quiser conversar com ela, pode ir no Instagram dela, né? Sei que ela é Sim, sim. disponível, tirar dúvidas, saber de alguma coisa. E, no mais, eu acho que é isso mesmo. Só gratidão à participação de todos que estiveram aqui presentes, até dos seus fãs, né, Shirley? Foi muito bom todo mundo ouvir coisa boa e só elogios, né? Então, fiquem com Deus. Boa noite e muito obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.